Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre livros. Tá frio aqui, né? Veio essa frente fria essa semana. Estou aqui linda e maravilhosa com uma roupa, parecendo roupa de pijama aqui. E eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar hoje, porque minha vida está cheia de coisas pra fazer, como sempre, né? Vocês vão falar assim que eu só reclamo e que sempre eu tô falando que tem um monte de coisa pra fazer. Mas realmente, essa semana tá bem puxada, que eu estou corrigindo alguns trabalhos da faculdade. Tenho que preparar a prova para aplicar no ensino fundamental essa semana. Tem trabalhos para corrigir também dos alunos que me entregaram a semana passada. Então tá bem corrido. Então, aproveitando hoje para gravar esse vídeo sobre esse livro aqui que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho dele aqui. Se você não gosta de spoiler, não assista esse vídeo, porque eu não vou ficar me policiando. Pode ser que eu fale alguma coisa que atrapalharia você na hora de você fazer essa leitura. Primeira coisa que eu gostaria de iniciar esse vídeo é perguntando se você está lendo algum livro. Você tem costume de fazer leitura de livros, mesmo que seja pelo celular, ou você simplesmente é aquela pessoa que não costuma ler? Eu pergunto isso porque conforme eu vou gravando vídeos aqui no canal, eu gosto de trazer, às vezes, algumas coisas em relação à questão de literatura. Teve um outro vídeo que eu postei aqui já, falando de um livro de um amigo meu, e nesse vídeo eu lembro que eu falei que, pra mim, é impossível uma pessoa não gostar de ler, né? Mesmo, talvez você não gosta de um determinado assunto específico, mas é impossível a gente falar que existem pessoas que não gostam de ler. Então, se você é uma dessas pessoas que fala que você não gosta de ler, eu te desafio a tentar procurar alguma coisa, algum tema, na verdade, que você se sentiria à vontade para fazer a leitura e assim começar a ler. Eu comecei a ler um livro do Gabriel Garcia Marques, 12 Contos Peregrinos. Eu estou no quarto conto agora, li 3 já, estou no quarto. Mas a semana passada eu não consegui ler nada, tirei para dormir, digamos assim. Fui dormir cedo e tá sendo ótimo para mim. Eu sinto que eu tô um pouco mais calma e estou assim, com menos cansaço mental. Eu acho que é porque eu estou indo dormir mais cedo. Mas vamos parar com esse papinho furado e vamos ao livro de fato. Eu trouxe para vocês hoje aqui esse livro da Carla Madeira, se chama Véspera. Ele é o segundo livro da autora. Essa autora, ela estourou aí nas vendas, eu não lembro qual foi o ano, com o livro Tudo é Rio. Eu não li ainda esse livro, tá? Muitas pessoas elogiam e falam que é maravilhoso, mas eu ainda não fiz a leitura. Eu fiz a leitura desse daqui, terminei de ler esse ano, já tem um tempinho, na verdade. Teve algum vídeo que eu cheguei até a comentar quando eu tava fazendo a leitura desse livro, e ela é assim, esse livro tem como pano de fundo, ela traz aqui, baseado, na verdade vamos dizer assim, que ela se inspirou numa história bíblica do Abel e Caim, dos irmãos, né, Abel e Caim. E nesse livro aqui, ela já começa, no primeiro capítulo, ela já começa entregando tudo. O primeiro capítulo, ele já inicia com uma mulher deixando o seu filho na rua, abandonando o seu filho na rua, depois de um ato, assim, de estresse com a criança dentro do carro. Ela simplesmente para o carro, coloca ele na rua e ela sai com o carro. Por mais que ela, no momento seguinte, ela já se arrepende, esse tempo dela dar a volta no quarteirão com o carro para voltar e pegar o filho, o menino já não está mais lá. Então, assim, o primeiro capítulo já começa desse jeito. E aí, o que a Carla Madeira faz? Ela vai trazer a vida pregressa das personagens desse livro. Então, é aquele livro que eu gosto muito do modelo dele, porque ele não é aquele livro linear. Esse daqui é aquele livro que ele vai e volta no tempo. Então, assim, cada capítulo, ele é organizado estruturalmente em um capítulo presente, um capítulo flashback, um capítulo presente e outro capítulo flashback. Então ele vai intercalando. E eu achei bem interessante a parte da maneira como ela construiu os capítulos, porque o capítulo presente, né, da história presente,
ele vai sendo contado aqui em ordem crescente. Então começa aqui com 1, né? 1, 2, 3, e o capítulo, quando ele vai retornando, por exemplo, o segundo capítulo aqui, que ele é em relação ao tempo passado, ele começa lá no 18, tá? Então, assim, eu achei bem interessante essa estrutura, a maneira como ela organizou os capítulos e, assim, é como se fosse uma linha do tempo, né? Eu penso que ela começou enumerando de 1, 2, 3 e aqui 18, 17, para ter essa espécie de cruzar, né, as linhas aqui. É a história, conta a história de uma família aí, da Custódia e do Antunes, que eles são um casal, né? Ela praticamente casa para sair de casa e ela, na verdade, assim, ela não gosta de sexo, né? E ela usa ali o sexo só para ela poder engravidar, para ela ser mãe, que essa é a vontade dela. Ela consegue engravidar e quando ela consegue engravidar, ela engravida de gêmeos. Quando ela vai dar à luz, ela escolhe o nome das crianças, né? São 2 meninos e ela é muito, como que eu vou dizer assim? Ela é uma pessoa muito católica e ela então fala que os nomes serão João, Pedro e Paulo, se eu não me engano. Já tem um tempinho que eu li, pessoal, então pode ser que eu faça umas confusões aí. Pedro e Paulo. E ela pede pro marido ir lá registrar as crianças. Só que o que ele faz? Ele registra como Caim e Abel. E quando ele chega em casa e conta isso pra a esposa, né, pra Custódia, ela fica desolada e ela fala assim, então, que... Ah, esqueci de falar pra vocês. Eles colocam uma fitinha do filho mais velho, do primeiro filho que vai nascer, colocam uma fitinha para poder diferenciar aquele que nasceu primeiro. E aí eu só não sei qual que ia receber o nome de Pedro e qual que ia receber o nome de Paulo. E depois, quando o marido chega falando que ele registrou as crianças como Caim e Abel, ela simplesmente fala então que ela não vai ter um filho que seja como Caim, e ela pega e corta a fitinha, né? E então, durante todo conforme as crianças vão crescendo, eles tratam as crianças como Abel e Abelzinho. A Custódia, ela não aceita que um dos filhos vai se chamar Caim, porque ela tem toda essa crença, né, que os nomes carregam essa maldição, digamos assim. Então ela fala que ela não vai ter um filho chamado Caim. Só que acontece que quando chega o momento das crianças irem para a escola, é hora de falar para eles que cada um tem um nome, né? Que eles não são Abel e Abelzinho. E ela pede para o marido, fala que é a responsabilidade dele, já que ele criou toda essa situação por conta do registro, né, com os nomes. Ela fala que ele que vai ter que resolver. E ele, então, fala para as crianças que cada um tem um nome, que vai precisar colocar os nomes no material escolar. E ele fala que um vai se chamar Abel e o outro vai se chamar Caim. E eles perguntam qual que vai ser o Abel e qual vai ser o Caim. E ele fala, o Abel vai ser aquele que acordar primeiro, né? Então, é decidido assim o nome das crianças ali, quem que vai ser o Abel e quem que vai ser o Caim. E aí, durante todo o decorrer da história, aqui ele vai mostrar a vida dessas 2 crianças, né? Levando em consideração aí que quando elas não ainda tinham tido o contato com a escola, a mãe tentava criar eles como se fosse uma só personalidade. E a partir do momento que elas começam a frequentar a escola, percebe-se que cada um é de um jeito, que tem um que tem mais facilidade com matemática, o outro não tem facilidade. Um consegue aprender de jeito mais fácil, o outro não. E aí começa a ter aí a ruptura entre esses 2 irmãos, né? E é bem bacana porque, assim, vou tentar não ficar falando tanto da história, né? Mas algumas coisas que faz a gente pensar além desse livro, tá? Essa parte da gente, às vezes, acreditar em algumas coisas e a gente já pegar pra nós isso. Porque todo mundo fala que por exemplo, que quem estudou em escola pública não teve uma educação centrada em alguma coisa, não consegue atingir determinados cargos, por exemplo. Então a gente pega
incute isso dentro de nós e parece que a gente aceita isso e a gente não tenta fazer mais, sabe? Então, eu acho que essa coisa em relação aos nomes, por todo mundo já conhecer essa história, ali que estava envolvido com essa família e saber que a história do Caim e Abel foi onde teve ali a primeira... que o irmão matou o outro, né? Carrega todo esse peso, esses nomes. Então, as crianças também talvez seguiram aí exercendo de uma forma a maneira como se começaram a se portar, talvez em relação por conta do nome, né? Outra coisa que eu achei bastante intrigante nesse livro, que é a questão do silêncio. O silêncio, ele permeia durante todo o livro. E é uma coisa que me pega muito, sabe? Porque eu penso que muitas coisas são resolvidas a partir do momento que existe o diálogo, né? Então, assim, por isso que geralmente eu não fico de boca fechada. Tá certo que eu sei que às vezes eu falo demais, mas eu sempre procuro explanar, me posicionar e falar aquilo que eu tô pensando. Se eu não gostei também, ou se eu achei alguma coisa interessante, eu costumo falar. Porque o silêncio, você percebe aqui nesse livro que ele é um dos grandes problemas aqui. Porque todos os personagens é a falta do não dizer, sabe? Todos eles exercem o silêncio, não dizem. E aí vai gerando mágoas, vai gerando assuntos mal resolvidos, e parece que aí as coisas vão ficando piores com o passar do tempo. Tanto é que no início do livro, igual eu falei pra vocês, que uma mãe abandona o filho é quando ela já tá ali infeliz no casamento, ela tem um marido que não ajuda, ela percebe que ele não recebe o amor dele, digamos assim, e quando ela decide, fala que ela vai ter essa conversa séria com ele, né, pra meio que ir atrás da separação, ela não consegue dizer e ela está nesse estado de nervos e acaba acontecendo tudo isso que acontece, né? Ela abandonando o filho, isso não justifica, é lógico, mas assim, eu acho que o livro, a Carla Madeira, ela vem querer trazer pra gente essa parte da importância, né, dos diálogos, a importância de não se manter em silêncio, né? Então, tem um personagem aqui, por exemplo, que nem o Antunes, que é o pai dos meninos, ele não... Sempre é a custódia que fala, ele sempre fica em silêncio, ele sempre aceita, ele fica quieto, na verdade, não que ele aceita necessariamente tudo que ela coloca, mas ele se mantém em silêncio. E depois, os filhos, aí o Abel tem E aí o que fica muito claro? A partir do momento que a gente não diz, a gente dá espaço para que outras pessoas façam as interpretações, né, em relação a gente mesmo. Eu falo isso por conta do personagem aqui, do Abel, que ele não tem nem fala dele aqui no livro, teoricamente. Ele só fala quando ele é questionado ou quando ele é muito confrontado, e aí no ato de rebeldia ele pega e se pronuncia. Mas a todo momento, por ele se manter em silêncio, a gente meio que faz a leitura dele, né? Então, eu acho que essa parte da gente falar é muito importante. Eu indico esse livro, eu gostei bastante da leitura. A Carla Madeira, ela escreve de uma forma poética, ela usa metáforas. Eu gostei bastante mesmo desse livro. Os capítulos não são muito longos, são capítulos curtos, né? E eu acho que fica uma leitura que não fica cansativa. E eu sou suspeita em dizer, porque eu gosto muito desses livros que vai e volta no tempo, né? Eu acho que me mantém mais instigada a ler. E, logicamente, o final, assim, acontece um final surpreendente, né? A gente tá lá esperando pra saber o que vai acontecer com... O que acontece, na verdade, no final da história, depois que ela abandonou o filho e ela não consegue encontrar o filho. Mas eu não vou falar pra vocês. Pra vocês saberem, vocês vão ter que ler, né, esse livro aqui. Mas eu confesso pra vocês que... Não é que eu fiquei decepcionada com o final, mas aí me fez pensar também em relação o como é importante a gente ter a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Porque muitas vezes aqui a gente julga as atitudes das personagens, mas a gente consegue às vezes se colocar no lugar deles, né?
e meio que para entender qual é o porquê que eles tiveram ou tomaram certas atitudes. E esse livro aqui, ele deixa a gente às vezes um pouco meio assim, nossa, esse final, mas não é por conta de um final que não teve uma redenção, digamos assim, que ele não é bom, né? A literatura, ela serve para isso, ela serve para incomodar, ela não significa porque não teve uma redenção do personagem, ou não teve um final feliz, digamos assim, que o livro é ruim, né? Então é importante a gente parar para pensar também em relação a essa estrutura de literatura, porque muitas vezes a gente fala que o livro não é bom porque o final não foi do jeito que eu queria que fosse, lindo e maravilhoso. Mas vamos pensar que isso aqui é só uma história, tá? Então, eu convido você a ler esse livro, espero que vocês peguem aí minha indicação, e eu quero ler um trechinho para vocês aqui do início do livro, que tá aqui. Antes do começo. Como se chega ao extremo? Vivendo. Sal demais, nenhum sal. Um dia após muitos outros dias. É longo o caminho. Chão acidentado, desprezo, declives, quedas. A descida até o lugar onde somos capazes de tudo é, por vezes, um desmoronamento lento misturado à banalidade dos dias. Ou abrupta alavanche. E se a vida nos leva com ofensas uma atrás da outra, é bom que saibamos por compaixão que não há quem não vá. Vamos. E é por isso que não se trata de uma compaixão desinteressada. Nada me foi indiferente, e ainda assim nada me comoveu um outro desfecho. Por ironia, ao longo de todos esses anos, o que mais pesou em mim foi a felicidade. Sim, a felicidade às vezes é uma manta curta, não dá para todos. Puxei com demasiada força a minha parte. As consequências ainda hoje varam minhas madrugadas. Não há consolo em dizer que o que nos acontece, nos acontece. Parte fazemos, parte nos fazem. Às vezes é preciso ir longe para chegar vindo de trás e alcançar a véspera da véspera da véspera do acontecimento. O momento preciso em que tomamos ou somos tomados por uma direção e um belo dia, ou um triste dia, somos o que somos. Vamos ao começo. Então, esse trechinho aqui do início, eu pulei algumas partes, mas eu acho que é uma coisa para vocês sentirem assim a questão da escrita poética dela. Um outro trechinho aqui que eu grifei também, ó, em relação à questão de elogio. Vocês sabem que não sou de fazer muitos elogios. Acho um perigo o elogio excessivo. Gera vaidade, e vaidade é um vício terrível. As pessoas se agarram a ela e ficam comprometidas em manter os elogios em alta, o que é fatal em qualquer área, nas artes, na ciência e principalmente na vida. Além disso, a maior parte das coisas incríveis que somos capazes de fazer, não fazemos porque somos particularmente incríveis. Muita coisa precisa acontecer ao mesmo tempo, e não é mérito de ninguém orquestrar todas elas. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês leiam aí e me contem aqui depois o que vocês acharam do livro. Tem outro livro dela, só não me recordo agora o título, que eu quero ler também, e o pessoal fala que é muito bom. Se você já leu o livro Tudo é Rio, ou algum outro livro dela, me conte aqui nos comentários. E me conta aqui, se você está lendo algum livro, qual livro você está lendo, qual livro você indicaria para eu ler. Gente, é isso, que vocês tenham uma ótima semana. Beijo, tchau!